Reinaldo Maemé, diretor-geral da Telesat Brasil. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui nessa casa, falando um pouquinho aí sobre a Telesat, sobre a tecnologia satélite. Agradeço o convite, a comissão organizadora. Eu acho que está bem interessante eu falar depois do Fábio, porque o Fábio deu uma geral aí sobre satélite. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o que a Telesat está fazendo. E os senhores vão perceber que com o que a Telesat está fazendo dá para ter uma boa ideia do que está acontecendo hoje no setor de satélite. O setor tem ebulição. Nós estamos num momento aí de redefinição, de mudança, de paradigma. Então, vou tentar mostrar por quê. Eu não aguento ficar aqui parado, eu vou andar um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Quem controla aqui? Então, a Telesat, rapidamente, a Telesat é uma das 4 grandes, a gente chama de Big Four, é uma das 4 grandes operadoras de satélites mundiais. As 4 são Intelsat, SES, Eutelsat e Telesat. Então, a gente opera globalmente. Aqui no Brasil, a gente tem uma história muito interessante. A gente entrou no Brasil no primeiro leilão da Anatel, mencionado pelo conselheiro Leite, em 1999. Nós fomos vencedores do primeiro slot, na primeira posição orbital colocada à venda pela Anatel. E daí começamos um histórico de provimento de capacidade satelital no país. E também, coincidentemente, fomos os vencedores do último leilão de posição orbital que a Anatel realizou em 2015, quando a gente obteve mais duas frequências numa posição orbital e lançamos um novo satélite que eu vou falar um pouquinho sobre ele. A Telesat tem uma história de inovações, é uma empresa canadense. Ela foi a primeira empresa a lançar um satélite. O Canadá foi o primeiro país a lançar um satélite doméstico de telecomunicações. Foi o satélite ANIC, o ANIC A1, em 1972. O Brasil, em seguida, lançou também. O Brasil aprendeu muito com o Canadá, com a Telesat. Os engenheiros da Embratel, na época, foram ao Canadá para verificar como estava sendo feito o trabalho do primeiro satélite, né, canadense, e daí aprenderam muito para o lançamento do Brasilsat. Pinho está aí, pode comprovar, né? Cristóvão também. Então, aqui a gente procurou ilustrar aqui um histórico de inovações. Na verdade, o primeiro satélite que fez uma transmissão de TV ao vivo foi o Telstar 1. Ele foi lançado em 62. Foi para a empresa que foi a predecessora da Telesat. Tá? E eu coloquei aqui também, só a título de curiosidade, esse satélite chamava Telstar 1. A bola da Copa do Mundo 2018 chamava Telstar 18. Porque a bola da Copa de 1970 chamava Telstar. Foi em homenagem a esse satélite. Então a bola de 2018 chamou Telstar 18. E esse ano nós lançamos um satélite chamado Telstar 18. Foi pura coincidência. Lançamos um chamado Telstar 18 e um chamado Telstar 19. Então o nome da bola da Copa do Mundo foi em homenagem ao primeiro satélite lançado, que fez uma transmissão ao vivo entre 2 continentes. E daí, eu não vou entrar em detalhe, mas teve uma série de inovações. Primeiro DTH, primeiro satélite banda KA, oferecendo serviço de banda larga, e por aí vai. Tudo isso foi feito pela Telesat. Hoje no Brasil, o que nós temos? Temos 5 satélites, sendo que 4 deles são colocalizados. O ANIC F1 e G1 estão colocalizados em 107.3, o Telstar 12 em 15, e em 63, que é a posição brasileira, nós temos 2 satélites. O Estrela do Sul 2 e o Telstar 19 Vantage. Aqui na abertura foi falada a diferença do satélite brasileiro e estrangeiro. Na verdade, o brasileiro é aquele que ocupa a posição orbital notificada pelo Brasil no OIT. São aquelas que eu mencionei que a Telesat venceu no leilão. São esses 2 satélites. Então, são satélites brasileiros que possuem centro de controle e suporte ao cliente dentro do país. Esse é um requerimento da Anatel. Esses outros são satélites que ocupam posição estrangeiras, mas também são licenciados para comercialização no Brasil. O que está acontecendo? Como eu disse no início, nós estamos num momento de mudança de paradigma em termos de arquitetura de satélite. O que está sendo buscado? Estamos buscando uma maior eficiência, que possa proporcionar um melhor custo para o cliente final. Como todo mundo sabe, ou a maior parte das pessoas sabe, satélite é um meio caro. Ele é um meio escasso,
ele custa muito dinheiro, tem uma vida útil limitada, então a recuperação do investimento tem que se dar num prazo relativamente curto, tipicamente 15 anos. Então você investe, de novo, tipicamente, 300 milhões de dólares num satélite, tem que recuperar isso em 15 anos. Não tem milagre. Acaba saindo caro. O que a indústria está fazendo para tentar fazer com que o satélite seja mais acessível? Está criando novas arquiteturas. A vida útil eu não consigo estender muito. Já estendi muito desde o início, né? Já dobrei a vida útil desde os primeiros, por exemplo, Brasilsat, mas o que a gente está fazendo hoje para ganhar é botar mais capacidade no mesmo satélite. E aí tem uma série de tecnologias que permitem eu colocar mais bits, né, disponíveis no mesmo satélite. É isso que a gente está buscando. Então aqui eu procurei ilustrar a tecnologia que a gente chama de Geo Wide Beam, que é o tradicional, aquele satélite que cobre tipicamente um continente inteiro, né? Com um certo custo, o satélite HTS e o LEO. Esse é o caminho que a Telesat está enxergando. O satélite HTS, ele é geoestacionário, porém ele faz reuso de frequência, a gente vai ver aqui. É como se fosse um celular, eu uso a mesma frequência várias vezes, eu multiplico a capacidade do satélite. E o LEO é uma coisa completamente diferente, o Fabinho já falou um pouquinho, eu vou ilustrar um pouquinho mais. Então, o satélite HTS que a Telesat lançou foi esse ano. Eu queria dividir com vocês um filminho, se tiver. Acho que tem tempo aqui, né, para passar um filminho aí de 4, 5 minutos, né? Olhei aqui como... Tá bom, do meu tempo. Então, vamos lá? It is July 21st, 2018. It is July 21st, 2018, just after 10:30 p.m. Pacific Daylight Time, and you are looking at a live view of the Falcon 9 rocket with the Telstar 19 Vantage spacecraft on top, awaiting liftoff from Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral Air Force Station in Florida. Liftoff is currently targeted for 1:50 a.m. Eastern Daylight Time or 5:50 Coordinated Universal Time. This will be SpaceX's 13th launch so far this year, and today we will be flying a brand new Block 5 booster, which we will be attempting to land on our East Coast drone ship named, of course, I Still Love You. So here's a closer look at the Telstar 19 Vantage satellite we'll be launching tonight. One, zero, ignition, liftoff. Vehicle pushes up right.
And we've had successful liftoff of the Falcon 9 rocket as we see all 9 of those first stage Merlin engines glowing beautifully, carrying Telstar 19 Vantage to geostationary transfer orbit. Stage separation confirmed. And you heard the callouts and saw the visual confirmation of main engine cutoff, stage separation from those onboard cameras, and then second engine start. And as a treat, we were able to see that green flash from the T-tab that I mentioned earlier as second stage ignited. Landing legs have deployed. And before we step into that coast period, there the vehicle is again. As a rocket fires upon a ship with a camera, it's hard to keep connectivity, but there it is, standing proud on Of Course I Still Love You. Payload separation confirmed. All right, and as Telstar 19 Vantage fades into the distance after a gentle push from those deployment springs on second stage. Era o lançamento. Esse satélite foi lançado pela SpaceX. SpaceX é aquela empresa que está revolucionando aí o setor espacial, né? Ela lançou um foguete muito mais barato, né? Esse foguete é reutilizável, quer dizer, o módulo dele, o estágio dele, depois que lança, ele retorna à Terra, aterriza e pode ser usado no próximo lançamento. Então, a gente lançou com a SpaceX, foi o primeiro lançamento da Telesat com a SpaceX, foi um sucesso. O primeiro estágio não era recuperado, ele era zero bala, como se diz, mas ele foi recuperado no próximo lançamento. Então, a gente teve a oportunidade de visitar, de conhecer a tecnologia, muito interessante. Eles conseguiram, com isso, baixar muito o custo do lançamento, já que eles já aproveitam grande parte aí do equipamento do foguete. Isso já conseguiu melhorar um pouco a equação de custo do satélite. A outra coisa que eu me referia é a questão do HTS. O satélite, ele opera, em vez de ter um beam que cubra a América do Sul inteira, ou o Brasil inteiro, ele tem vários que a gente chama de spot beams. Então ele tem uma potência concentrada em áreas pequenas. É muito o conceito do celular. Então você pode reusar a frequência, quer dizer, a frequência que você usa nesse spot beam, com um certo afastamento, você pode usar nesse aqui de novo. Então o mesmo espectro pode ser reutilizado. Você multiplica a capacidade do satélite, você pode ter muito mais bits naquele satélite, o custo por bit, então, para o usuário final diminui. Esse é o pulo do gato. Então esse satélite já está lançado, já está operacional desde agosto desse ano. Essa figura o Fabinho mostrou coincidentemente uma muito parecida, né? A gente está falando aqui do GEO e a Telesat agora está com um projeto LEO. Tá? O MEL a gente não tem, mas tem um colega aqui da mesa que deve falar um pouquinho, né, da O3B. O LEO, acho que é importante ressaltar isso, ele proporciona uma menor latência do que o satélite GEO. Aquele atraso maior, devido à distância que o GEO se encontra em órbita, no caso do LEO, que está tipicamente 1.000 km, comparado com 36.000, esse atraso é bem menor. Então, é similar ao da fibra. Então, não tem diferença da latência, ou seja, o atraso da transmissão dos pacotes é similar ao da fibra. Então, a pessoa que está usando, o usuário já não sabe mais se está em fibra ou em satélite. Aqui eu tinha um filminho também, vamos ver se esse funciona, que fala um pouquinho da importância da baixa latência. O satélite funciona com a latência mais elevada. A pessoa que recebe a informação primeiro do que as outras. Todos nós percebemos, quando está um jogo, por exemplo, de futebol, né? E você já ouviu que foi gol no boteco e na tua televisão não chegou ainda, né? 3 segundos depois chega na tua televisão. Porque ali está direta a transmissão, né, terrestre local, a sua passou por
cable REDEN, foi codificado em MPEG-4, subiu HD, até descer, decodificar, às vezes levou 4, 5 segundos. Isso foi uma experiência que vários de nós já tivemos, né? Comparado com uma transmissão analógica, por exemplo. Só que agora... bom. Então, por que é importante a baixa latência? Porque o satélite funciona com uma latência mais elevada. Todos nós temos essa experiência, né? A gente nem percebe que tem satélite. Mas o que está acontecendo é que determinadas aplicações são mais sensíveis à latência. Então, principalmente coisas que vêm por aí, o 5G do celular, ele tem muita sensibilidade à latência. Algumas aplicações IoT vão ser muito importantes que ela tenha uma resposta mais rápido, né? Porque, por exemplo, você está num carro em movimento, uma decisão tem que ser tomada rápida, né? Não dá para esperar subir e descer. De repente já teve um buraco, já caiu no abismo lá o carro. Então, determinadas aplicações necessitam de baixa latência. A gente entende que essas aplicações que necessitam de baixa latência vão cada vez mais ser demandadas. Talvez até mesmo no meio militar. Tá? Aqui, aproveitando que nós estamos falando no meio militar, esse tipo de sistema LEO traz muito interesse do setor militar em geral. A gente tem recebido muita feedback sobre isso, devido à baixa latência. E também ao fato de ele estar iluminando o globo inteiro. Então, tipicamente, uma rede LEO, que é a rede da Telesat, tem esse formato aqui. São centenas, às vezes até milhares. No nosso caso, são centenas de satélites em rede sobre o globo a 1.000 km de altitude. Como é que funciona? São satélites altamente sofisticados, mas são menores que esses satélites geoestacionários. Quer dizer, se um satélite geoestacionário tem 4, 5 toneladas, esse aqui tem 500 quilos, 600 quilos. Tá? É um décimo, né? Tipicamente. Ele tem feixes, em vez de esses feixes serem amplos, eles são feixes pequenos, tipicamente pequenos, né? Comparados com os de satélites. E eles são móveis, né? A gente pode colocar ele em cima de onde a gente quiser, dinamicamente. Eles têm processamento a bordo. Eles se comunicam, os satélites se comunicam entre si, a gente chama de intersatellite links, quer dizer, você sobe num satélite, um satélite vai se falando com o outro, até descer em outro ponto do globo. E a gente usa a banda Ka. Com isso, a gente consegue distribuir a maior parte da capacidade nas áreas em que há maior demanda. Então, passando bastante rápido aqui pelos atributos. Alto throughput, alta vazão de dados, baixa latência, acabou a bateria. Baixo custo, o que a gente chama de conectividade global, anywhere, anytime, qualquer lugar, a qualquer momento. Quer dizer, eu não tenho a cobertura ampla, mas eu cubro qualquer lugar, a qualquer momento. Plug and play, quer dizer, ele é um padrão metro internet, né? Você enfia lá o cabinho que vai estar funcionando, e ele tem alta segurança e resiliência, né? Você perde um satélite desse, quer dizer, você perde um satélite geoestacionário, é um desastre, acabou. Você perde um satélite desse, a própria rede substitui ele não é tão fundamental, né? Ele não é um ponto único de falha numa rede. Qual o desafio para o sistema desse tipo? Como eu falei, a distribuição da demanda não é uniforme sobre o globo. Óbvio, né? Lá no polo eu tenho pouca demanda. Aqui em cima das Américas, aqui nos Estados Unidos, Europa, Brasil, aqui no Sudeste, a demanda é enorme. Basicamente segue a população, né? Aqui nas Américas. Aqui na África nem tanto. Mas enfim, a mensagem aqui é que a demanda não é uniforme sobre o globo. E eu estou entregando um sistema que ele tem uma cobertura uniforme sobre o globo. Olha o desafio aí. Então fica muita capacidade, eu não estaria usando num determinado momento. Opa! Então, como é que a gente resolve essa equação? O nosso sistema ele tem dois tipos de órbita. Começando pela amarela aqui, a polar. A órbita polar é essa aqui, ela passa sempre sobre o polo. Ela é bastante eficiente no sentido que poucos planos desse, 7 planos, com 13 satélites cada, ou seja, 91 satélites, eu cubro bem o globo todo. Só que eu tenho muita capacidade sobre os polos. E às vezes eu posso estar precisando de mais capacidade sobre a região de maior demanda, como a gente viu no slide anterior. Como é que eu resolvo isso? Eu crio planos inclinados. Ou seja, planos em que eu coloco satélite cruzando na região de maior demanda.
Então, na combinação, fica, né, aqui o globo com órbitas polares, amarelas, e órbitas inclinadas, vermelhas. E aí eu tenho mais satélites sobre a maior parte da demanda. Aqui era uma animação. Então, isso aqui era uma ilustração em movimento, dinâmica, como é que funcionaria. Pergunta que está na cabeça de muitos, como se eu tenho satélites a 1000 km em órbita polar e também em órbita inclinada, eles não vão colidir? Não, porque a inclinada está um pouquinho acima da polar, 1240. Five, 4, 3, 2, 1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 seconds.
nosso mercado-alvo para esse tipo de serviço? A princípio, nós vamos buscar o mesmo mercado que a gente trabalha hoje com o satélite geoestacionário, que é o mercado mais de atacado, o mercado corporativo, o mercado de backbone, o mercado de backhaul. Tá? Não vamos ao usuário final. Por quê? Porque esse tipo de sistema, ele requer uma antena que acompanhe o satélite. Veja bem, todos os senhores conhecem a antena parabólica do satélite geoestacionário tradicional. Ele fica lá parado, apontado para o satélite. O satélite está estacionário em relação ao observador terrestre, a antena fica firme, sempre apontada para o mesmo lugar. Nesse tipo de serviço, de sistema, perdão, o satélite está passando. Ele passa tipicamente 10, 12 minutos de visada, é muito rápido. Porque numa órbita dessa ele tem que ir pé na tábua para não cair, né? É só fazer as contas aí de física, né? Félix aqui, Coronel Félix já está, né? Se não cai, né? Mas ele passa mesmo, tem que passar rápido. Quanto mais baixo, né, ele tem que correr. Então a antena tem que acompanhar ele, tem que acompanhar muito rápido. E aí que tem o pulo do gato. As antenas atuais, elas são mecânicas. São aquelas antenas que a gente vê em navio, né? Vários dos senhores conhecem. A antena tem um tracking mecânico, ela acompanha o satélite. Esse tipo de serviço, de sistema, ele usa a mesma antena, também com tracking. Essa antena, ela tem os seus limitantes mecânicos, né? Ela acaba que não é, vamos dizer assim, ela tem, às vezes, a necessidade de manutenção, um custo maior. O pulo do gato é a antena eletrônica. O que está sendo desenvolvido, na verdade já está pronto, mas o custo ainda é relativamente elevado, são as antenas eletrônicas, que elas são painéis flat, como se fosse uma tela de televisão LCD, e elas, eletronicamente, elas apontam para o satélite, recebem energia daquele local, e elas conseguem acompanhar o satélite, eletronicamente, não tem nada mecânico. Então, com essas antenas, esse é o futuro das antenas, né? O futuro das estações terrestres. Essas antenas acompanham o satélite, faz um handover para outro satélite, automaticamente, sem nenhum elemento mecânico. Qual é o problema hoje? É o custo. Essas antenas já existem, mas elas são caras. São da ordem de milhares de dólares. Tem muito investimento sendo feito por várias startups no mundo inteiro sobre tecnologia para esse tipo de antena. Então, a tendência é que essas antenas tenham custos reduzidos para dezenas ou centenas de dólares. Quando isso acontecer, a gente vai poder fazer, então, serviço diretamente ao usuário. Foi o que o Fábio falou. Eu não tenho onde botar aquela antena parabólica no telhado da minha casa, essa aí é um painel chato, você coloca na parede ou no telhado, acabou, ou no chão do jardim. É como se fosse uma tela de TV mesmo, encostada em algum apoio. Muito obrigado, doutor.